Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui para falar de uma figura do Brasil honradíssima e que merece o nosso respeito total. Essa figura, ela foi além do seu tempo e foi além das nações em que governou, pois, sendo ele, Dom Pedro I, uma figura da história da humanidade. As pessoas têm mania de resumir Dom Pedro I por apenas só enxergar os seus defeitos. Eles dizem que ele era mulherengo, impulsivo, beberrão, e sim, ele teve as suas falhas, como qualquer outra figura histórica poderosa do século XIX. Mas reduzir um homem que fundou um Brasil independente a apenas isso é ignorar a dimensão gigantesca da sua importância histórica. Dom Pedro I nasceu em 12 de outubro de 1798 em Queluz. Coincidentemente, a mesma data é associada a Nossa Senhora Aparecida, figura pela qual Dom Pedro I tinha forte devoção mariana. O imperador via o Brasil como uma nação católica e imperial, e até a bandeira do império carregava símbolos religiosos e dinásticos. Porque se reparar bem, você vê que na bandeira do império se tem ali uma coroa mariana, que é a estrela das províncias, você repara bem nas cores, você repara até no próprio cajado, não, perdão, até no próprio cetro imperial, que se parece mais um cajado de bispo do que propriamente um cetro. Então, o imperador via essa vocação no Brasil e, assim, as pessoas desrespeitam Dom Pedro I de uma maneira absurda, sendo que este homem sim teve seus defeitos, mas, pô, Simão Bolivar também teve, diversos outros nomes da história teve. O Dom Pedro I, ele não foi apenas um político, ele também era um compositor, ele compunha músicas, então já era bem ligado à Igreja Católica na época, tanto que se você entrar no Spotify você consegue ver as músicas que ele compôs lá. Ele era estrategista e comandante militar também. Foi ele quem compôs o hino da independência do Brasil, o nosso verdadeiro hino, sendo que essa música hoje ela atravessa séculos como um símbolo nacional. Ele falava idiomas, possuía uma formação refinada e tinha uma enorme capacidade de liderança em momentos de crise. O Dom Pedro I pode ter sido um cara mais complexo, na questão que ele abdicou e tal, pode ter sido mais impulsivo, mas, assim, naquele período de Brasil e Portugal, ele liderou o Brasil de forma absurda. Ele teve seus defeitos, teve seus erros, mas, assim, um dos maiores heróis que esse país já teve, que preservou a unidade nacional, sem sombra de dúvidas, é Dom Pedro I. Pois, enquanto a América Espanhola se fragmentava após as guerras de independência, Dom Pedro I ele realizou algo que muitos consideravam impossível. Ele preservou a unidade territorial do Brasil, coisa que o Simão Bolívar sonhava com uma grande união hispano-americana, mas ele não conseguiu. Mas no fim, ele acabou morrendo exilado, viu o seu projeto ruir em divisões internas. Já o Dom Pedro I, ele manteve o Brasil como uma única nação continental. Vocês entendem isso? Agora nós vamos entrar em um ponto um pouquinho mais polêmico. Dom Pedro I ele teve uma relação meio turbulenta com a maçonaria. Inicialmente, ela apoiou em alguns setores a independência do Brasil, mas ela não ajudou em grande massa a independência do Brasil. Mas o imperador ele passou a enxergar esses grupos maçônicos como uma ameaça ao poder imperial e à estabilidade do Estado. Então, em 1822, ele ordenou o fechamento de lojas maçônicas e perseguiu figuras ligadas àquele movimento. Muitos documentos que comprovam isso. Tem as leis na época, etc. Nos tempos da Confederação do Equador, foi um tempo ali meio turbulento na história do Brasil, que teve sim a Revolução Pernambucana, existiu o relato de um homem que era João Guilherme Radcliffe. Esse homem, ele era dessa ordem, grau 33, e lá, durante a Revolução, ele pegou esse homem, executou esse homem, arrancou-lhe a cabeça e enviou em uma caixa de veludo vermelha a Dom Miguel. Entendeu? Não era qualquer homem este, Dom Pedro I. E assim, sem contar que foi o primeiro homem a executar um embaixador americano. Assim, ele pegou o embaixador americano que estava ajudando a instabilidade no território brasileiro, naquela região, e executou o cara sem mais nem menos. Vocês acham que é qualquer pessoa que faz isso? E Dom Pedro I, ele era um grande compositor. Podia não ser um excelente líder militar,
mas foi um dos grandes líderes militares de guerrilha. Assim, liderou o país, lutou nas guerras de independência, brabo demais. E o nome de Dom Pedro I, ele começa a ganhar peso internacional. Houve até discussões diplomáticas e especulações políticas ligadas à sua possível participação em outros tronos europeus. Então, o tamanho era o prestígio que ele tinha, sabe? Ele possuía como monarca e como figura central nas disputas do século XIX. Não é à toa que foi-lhe oferecido 2 tronos, o da Grécia e o da Espanha. Entendeu? O cara foi imperador no Brasil e rei em Portugal. Assim, esse homem, ele foi o primeiro nacionalista brasileiro. Uma das pessoas que, assim, lutaram para que essa nação existisse. E, assim, pode ter tido seus erros, pode ter sido suas falhas, pode ter cometido um erro aqui, um erro ali, mas no fim foi um homem que sempre honrou a bandeira brasileira, foi um homem que lutou para nossa independência, entende? Agora nós vamos falar um pouco da abdicação. Muita gente trata a abdicação de Dom Pedro I, em 7 de abril de 1831, como se fosse simplesmente a queda de um imperador fracassado. Mas essa visão, ela ignora completamente o contexto brutal em que ele estava inserido naquela época. Dom Pedro I, ele governava um país recém-independente, gigantesco, instável e cercado de ameaças separatistas. Ao mesmo tempo em que ele precisava consolidar o Brasil, também enfrentava a crise em Portugal, onde a sua filha, Maria II, havia perdido o trono para o seu próprio tio, que era o Dom Miguel I. Ou seja, o Dom Pedro I ele estava dividido entre 2 mundos. O Brasil era acusado por setores liberais de ser autoritário. Em Portugal, era pressionado a defender os direitos da filha e combater o absolutismo miguelista. Muitos esquecem que ele poderia simplesmente ter tentado governar pela força absoluta, porque ele tinha apoio militar, prestígio internacional e enorme carisma popular em diversos setores. Mas ele escolheu abdicar para evitar que o Brasil mergulhasse numa guerra civil ainda maior. Depois da sua abdicação, Dom Pedro I ele deixa o seu filho, Dom Pedro II, que ainda era criança, porque isso mostra que Dom Pedro I não abandonou o Brasil, ele preservou a continuidade da monarquia brasileira. Mesmo que ele tenha errado em deixar o filho na educação de José Bonifácio, pelo menos na minha opinião pessoal, ele manteve Pedro II aqui para poder preservar a continuidade da monarquia e preservar a independência desse território. Se hoje nós temos um território gigante no Brasil, é graças a ele. Entendeu? Muitas pessoas, elas esquecem desses fatos. E ele, assim, depois que ele abdicou, ele retornou para a Europa, liderou uma campanha militar contra as forças de Dom Miguel em Portugal. Ou seja, não foi um ex-imperador vivendo no luxo e no conforto, ele foi para a guerra. O cara foi para a guerra. Aí, como Dom Pedro IV, o título que possui em Portugal, ele lutou militarmente para restaurar a filha ao trono português e derrotar o absolutismo. Ele participou diretamente das campanhas liberais, organizou tropas e enfrentou anos de desgaste físico e político. Ou seja, a imagem de Dom Pedro I foi ela com apenas um homem impossível, ela ignora completamente um homem que sacrificou sua saúde, seu trono, sua estabilidade pessoal, seus conflitos políticos de escala mundial, entendeu? Um cara que, assim, lutou pelo país, lutou pela lusitanidade, ou seja, Dom Pedro I merece o nosso respeito. Ele foi um imperador lusitano, foi um rei lusitano, foi um líder lusitano. E o cara morreu jovem. Ele morreu em 1834 aos 35 anos, após anos de tensão, guerras e desgaste físico intenso. Mas ele deixou 2 legados gigantescos: a independência do Brasil e a unidade do Brasil e a vitória liberal em Portugal. Dom Pedro I foi um homem cheio de contradições, defeitos e excessos, mas também foi um dos personagens mais decisivos da história luso-brasileira. O imperador que preferiu abdicar a ver o seu país se despedaçar. Glória ao imperador!